Paz e luz para todos nós. Que o Senhor Jesus abençoe o nosso Evangelho de domingo com a presença da espiritualidade maior, com o amparo dos benfeitores, trazendo para nós os bálsamos salutares, os medicamentos, a paz de Deus em nosso coração, em nossa vida. Que o Senhor Jesus possa estar conosco a cada momento do nosso caminhar, da nossa jornada terrena. Eu agradeço a todos que me receberem na sua casa e que Deus seja sempre luz no vosso caminho. O nosso Evangelho hoje, que o irmão Franklin escolheu para nós, é o capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus. Para todos aqueles que vão nos assistir pela primeira vez, meu nome é Célia Maria Marques, faço parte do Grupo Espírita Irmão Franklin, de Uberaba, Minas Gerais, e o nosso vídeo hoje é um Evangelho de domingo, onde eu faço a leitura do Evangelho, um pequeno comentário, a leitura de uma mensagem, no final do vídeo, para que sirva de reflexão para toda a semana. A nossa leitura de hoje é o sacrifício mais agradável a Deus. Então vocês coloquem um pouquinho de água aí, perto de vocês, para que a espiritualidade possa deixar um remédio, um bálsamo, uma água magnetizada, uma água fluidificada, para vocês receberem depois que terminar o vídeo e às vezes até ao longo da semana. Tá? Então vamos ver o que o irmão Franklin nos ensina através das palavras de Jesus no dia de hoje. Capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrar que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra algum dos seus irmãos, é preciso ter reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro, de todo o pensamento. Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais devida conforme as suas palavras. O Cristo não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preconceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de lado, de fora, todo sentimento de ódio e de animosidade. Todo meu mau pensamento contra seu irmão, só então sua prece será levada pelos anjos ao pé do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai vossa oferenda ao pé do altar, e de primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradável ao Senhor. Então, na leitura de hoje, o irmão Franklin quis nos ensinar que devemos estarmos com o nosso coração limpo,
de todo sentimento, de todo ressentimento, limpo de toda mágoa, de todo melindre. É claro, somos humanos e temos sentimentos. E muitas das vezes o nosso sentimento é ferido, né? Por alguma palavra, por algum gesto, por alguma atitude de outra pessoa para conosco. Isso é natural. O que não é natural é você guardar a mágoa, o ódio, o desejo de vingança, desejar que a pessoa passe pelo mesmo constrangimento, desejar que a pessoa sofra padecimentos para sentir o que é a dor, né, do sentimento. Só que isso é contrário às leis de Deus. Precisamos viver os ensinamentos de Jesus, perdoando, relevando as atitudes de alguém, de um fato acontecido. Devemos pensar primeiro que nosso Pai espera de nós que estejamos a cada encarnação evoluindo, crescendo, né, para Deus, crescendo a nossa compreensão, crescendo com o nosso entendimento, que estamos todos aqui em uma caminhada para que possamos aprender a amar. Nenhum dos que estão no nosso caminho, como eu digo sempre, estão no acaso. Estão sempre, né, conosco, para que possamos desfazer qualquer desentendimento de vidas passadas. Que possamos aprender a amar, ou que possamos continuar tendo, né, boas experiências de vida junto com aqueles espíritos que estão conosco. Ele fala que quando entrarmos no templo do Senhor, que deixemos do lado de fora toda animosidade, todo ressentimento, toda mágoa. Ou seja, quando formos fazer a nossa oração, que vamos entregar a Deus, né, as nossas necessidades, a nossa gratidão, que vamos pedir dele a misericórdia, que lembremos de ser misericordioso, que lembremos de esquecer o mal que possamos ter recebido de alguém, uma ingratidão, qualquer tipo de sentimento de dor para com o nosso semelhante, de ressentimento. Devemos entrar na presença de Deus, na casa de Deus, com o nosso coração limpo, com o nosso sentimento somente de amor, onde compreendemos que estamos ali para pedir. Agradecemos? Sim, nós agradecemos. Mas estamos ali. Quem de nós não necessita do perdão de Deus? Quem de nós não necessita da misericórdia dele em nosso amparo, em nosso socorro? Então, se nós precisamos que Deus nos perdoe, devemos aprender a perdoar. Foi esse o exemplo do Cristo. Ele ensinou com palavras e também com atitudes.
Ele disse: se alguém te quiser tomar a túnica, entregue. Se alguém te bater na face esquerda, ofereça a outra. Se alguém quiser dar 1000 passos com ele, faça mais 1000. Isso era palavras de humildade, de sentimento, de compreensão, que somos todos irmãos e que nós, quando temos essa atitude, não levada ao pé da letra, é claro, mas quando não revidamos o mal que nos fazem, estamos mais evoluídos do que aquele que está nos ferindo, nos agredindo. Que o nosso coração não deseje a vingança, que possamos estar sempre com Jesus, vivendo os ensinamentos dele. Nos tornar santos? Ah, não vamos não. Temos ainda por muitas encarnações de aprendizado, para que possamos chegar à angelitude. Mas enquanto estamos a caminho e tendo a oportunidade de conhecer os ensinamentos de Jesus, vamos nos esforçar para seguir o máximo possível o que ele nos ensina. O sacrifício mais agradável a Deus. Ele espiritualizou esse sacrifício. Porque nós temos o hábito, né, de fazer promessas. Às vezes fazemos uma promessa tão difícil de ser cumprida, que às vezes, quando recebemos a graça, nós percebemos que não temos condições de cumprir aquela promessa. Outros, muitos, né, exemplo lá do tempo, mas no tempo de Cristo, mas que ainda existe até hoje, que é a flagelação, que a pessoa se bate até se cortar para se purificar. Isso não é agradável a Deus. Não devemos mortificar o nosso corpo. Devemos disciplinar o nosso espírito. Fazemos jejuns, longo jejum, pedindo uma graça de Deus, pedindo uma cura, pedindo um amparo na nossa vida pessoal, financeira, amorosa, mas fazendo promessas, jejum, que o nosso corpo vai sentir. Ele é a casa do nosso espírito. O nosso corpo de carne é a casa do nosso espírito. E nós precisamos cuidar do espírito e também do corpo de carne. Vamos aprender a trocar a mortificação do corpo pela boa educação do espírito. Vamos trocar o sacrifício material pelo espiritual. Vamos fazer com que o nosso espírito viva o sentimento do perdão, do esquecimento, do amor incondicional, do respeito para com o semelhante, para conosco mesmo. Porque quando nós estamos vivendo uma mágoa, um ódio, uma cólera, nós estamos ferindo gravemente os ensinamentos de Deus, as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Vamos aprender a fazer a Deus, oferecer a Deus o sacrifício que vai agradecer Ele. Sem mortificar o nosso corpo de carne, mas espiritualizando os ensinamentos de Jesus no nosso eu maior, que é a nossa alma, o nosso espírito imortal.
lembremos sempre que formos revidar uma ofensa, lembremos de Jesus. Nós estamos agora chegando na Semana Santa, hoje, domingo de Ramos, na Igreja Católica, para aqueles que são católicos. Hoje significa a chegada de Jesus em Jerusalém, quando o povo te saudaram, receberam ele, né, oferecendo, né, o seu aceno com folhas de coqueiros, com outros ramos. Jesus entrou ali sabendo de tudo que ele viveria, de tudo que seria oferecido a ele, do cálice amargo que ele iria tomar na sua via sacra até a crucificação. Mas em nenhum momento ele deixou de ter o mesmo carinho nas suas palavras, os mesmos ensinamentos, o mesmo amor, e de vivenciar o maior exemplo de humildade. Ele foi coroado com uma coroa de espinho. Ele foi açoitado, cuspiram no seu rosto, bateram na sua face. E mesmo carregando a cruz até o Calvário, sendo pregado, crucificado ali, pregado, e vivendo os últimos momentos da certeza do seu desencarne, em momento algum, ele desejou o mal àqueles que estavam te açoitando, te crucificando. Ele que era inocente. E no julgamento com Pilatos, onde ele pergunta se querem soltar Barrabás ou Jesus, eles preferem Barrabás, que era um ladrão, assassino. E ele ganhou a liberdade, Jesus, que era totalmente inocente, foi crucificado. Pilatos determinou a crucificação, porque foi o julgamento, né? Foi a decisão do pessoal que estavam ali, de frente ao seu palácio, julgando Jesus. Mas ele disse também ao lavar as mãos: este homem é inocente, mas o povo quer, eu lavo as minhas mãos. Crucifique-o. Então, Jesus tomou sobre os seus ombros a sua cruz, caiu sob o peso dela algumas vezes, mas chegou ao seu Calvário. Foi crucificado. E por horas, ele padeceu ali, naquela dor. Vocês já imaginaram, como uma cruz, levantado às alturas, sem poder se mover, sentindo a dor dos ferimentos? Eu sei de mim que eu teria muita reclamação para fazer. Mas Jesus não. As suas últimas palavras foi: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, mesmo no seu momento de dor, de aflição, porque nós tememos o desencarne. Nós tememos. E Jesus era humano como nós. Naquele momento, ele sabia que o cálice estava muito amargo, o vinho estava muito amargo, mas que ele tomaria com amor a Deus, da mesma forma que ele havia vivido os 3 anos de apostolado, que foram os 3 anos de pregação e ensinamento. Então nós devemos sempre
lembrar os exemplos de Jesus. Além das palavras, os exemplos. E que nessa Semana Santa, que muitos, né, que não são católicos, não levam em conta. Que não respeitam mais a Sexta-feira Santa, porque é um feriado católico. Eu concordo, a Igreja Católica criou o feriado, mas os fatos existiram. E se hoje, ainda depois de milênios, né? Ainda se há essas atitudes, nós devemos pensar que não é totalmente só um feriado católico, mas que existe um peso nessa data. Que existe ali a necessidade do nosso respeito e da nossa comunhão de pensamentos, através de reflexões, através de mudanças, através de respeito. Nós estamos mostrando a Jesus a nossa solidariedade nos tempos de hoje, para com tudo o que ele viveu há mais de 24. Muito mais, né? Há muitos milênios. Renato, pega o livrinho para mim. Há muitos milênios atrás, meus irmãos, que guardemos em nós os ensinamentos dessa leitura de hoje. O sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus é o do nosso próprio sentimento. Lembrando que nós precisamos do perdão de Deus a todos os momentos. Vocês já pararam para pensar quantas vezes no dia vocês têm sentimento, ou vocês falam, ou vocês fazem algo que vai contra os ensinamentos de Jesus? Isso são os nossos pequenos pecadilhos. E para tudo isso nós precisamos do perdão de Deus. Então vamos nos esforçar para compreender, perdoar, sem ressentimento, os nossos irmãos, que porventura, na trajetória, junto conosco, nos fez algo que ferisse o nosso sentimento. Pensando até, se colocando até no lugar da pessoa, para que você perceba, né? Se você não teve culpa naquela ação, naquela reação do nosso irmão. Porque muitas das vezes nos julgamos vítimas sem perceber que algo que fizemos foi um motivo daquela atitude. Que talvez não somos totalmente vítimas. Vamos aprender a analisar cada acontecimento da nossa vida. Pai José sempre nos ensina a fazer o seguinte: terminou a sua oração de agradecimento a Deus na hora do repouso, porque à noite a nossa prece não é de pedidos, mas de agradecimento. Você fez a sua oração de agradecimento a Deus? Então agora é hora de você colocar a sua cabeça no travesseiro e refletir sobre o seu dia. Todas as suas atitudes, tudo que você viveu, foram atitudes de respeito, atitude de amor, de solidariedade para com o teu próximo? Você vai deitar
Você vai dormir de consciência tranquila porque você não fez nada de errado naquele dia? Ele nos ensina que fazer esse tipo de reflexão nos ajuda ao arrependimento e também à nossa mudança, à nossa reforma íntima. A partir de hoje, com esse ensinamento tão pequenininho, mas tão grandioso, aprendam a refletir sobre o seu dia, sobre a sua vida, sobre a sua presença na vida do seu semelhante. E sempre termine com a vivência de Jesus na sua via sacra. Pedindo a Deus perdão para ti e para o teu irmão. Esse foi meu comentário do Evangelho de hoje. Agora a gente vai fazer a leitura, das mensagens da nossa irmã Sheila, para complementar a leitura do Evangelho e para que vocês possam fazer uma reflexão durante toda a semana. Ora e estuda. Não és a única pessoa sofrendo no mundo. Repara à tua volta e encontrarás outros irmãos em dores. Este lamenta a enfermidade física. Aquele chora o ente querido que a morte levou. Outro debate-se nas aflições ante os imprevistos do mundo. Por enquanto, somos todos criaturas que sofrem, carregando nossa cruz intransferível. Todavia, se já podemos enxergar a vida do ângulo luminoso que a doutrina espírita nos oferece, não te lamente tanto e dedique-te ao trabalho de ajuda ao próximo. Renova teus pensamentos com a prece e com o estudo, auxiliando os irmãos do caminho, porque toda ajuda ao próximo será sempre auxílio para ti mesmo. Então, completando o Evangelho, a mensagem de irmã Sheila, psicografada pelo nosso irmão Clayton Levi, nos ensina, que se nós orarmos a Deus, estudarmos, nós vamos conseguir seguir melhor os ensinamentos de Jesus. E vamos aprender a realmente oferecer a Deus o sacrifício da nossa compreensão, da nossa aceitação, da nossa humildade, do nosso amor a Deus principalmente e depois ao nosso próximo. Porque todos aqueles que têm a consciência dos ensinamentos de Jesus, eu tenho certeza que procuram fazer melhor. E devemos sim tentar mudar o nosso jeito de ser, corrigindo os nossos defeitos e aperfeiçoando ainda mais as nossas virtudes. Eu vou fazer uma prece de encerramento para que a espiritualidade termine o passe astral e vocês recebam a água como uma medicação para tudo aquilo que vocês necessitarem. Quando forem tomar a água, pense firmemente em Jesus e na necessidade que você está vivendo no momento. Um trabalho material remunerado, uma cura para você ou para alguém que você ama, o que você estiver necessitando. E receba a água com fé e confiança no poder divino e na permissão de Deus, a espiritualidade maior. Senhor nosso Deus, nesse momento em que vamos chegando ao término
do nosso Evangelho de domingo, eu ajoelho meu espírito diante do Senhor, agradeço pela semana que passou e peço que o Senhor abençoe a nossa semana que estamos iniciando, permitindo que Jesus esteja conosco, nos ajudando em toda a nossa empreitada desta semana, permitindo que nossa Mãe Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, esteja na frente e nos auxilie a resolver tudo aquilo que para nós sozinho é impossível. Senhor, que a sua paz esteja em nossa vida, em nosso coração, em nosso trabalho material remunerado, em nossa família, em nosso casamento, em nosso relacionamento, em nossa vida financeira, no nosso lar. Meu Deus, dê-nos a sua paz e as suas bênçãos, hoje, agora e sempre. E permita que a espiritualidade maior venha sempre em nosso socorro nas horas de necessidade. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal e de praticar o mal, que assim seja. Paz e luz para todos vocês. Até a noite, na live de hoje com o nosso irmão Isaías. E que Deus possa ser luz em cada segundo do caminhar de vocês. A paz de Deus para todos.